Quando um homem te ignora, a verdade que ninguém te conta. Quando um homem te ignora, a primeira coisa que costuma passar pela sua cabeça é: o que foi que eu fiz de errado? Você se pergunta se disse algo inconveniente, se ele perdeu o interesse de uma hora para outra. Mas e se eu te dissesse que essa indiferença tem muito mais a ver com as inseguranças dele do que com qualquer suposto erro seu? Louise Hay dizia que aquilo que projetamos nos outros é, muitas vezes, um reflexo direto dos nossos próprios medos e feridas internas. Então, quando um homem se afasta e te evita, o que ele está realmente expressando com esse silêncio? Será que é frieza? Desinteresse? Ou será apenas uma máscara para esconder o que ele não quer, ou não consegue, encarar, nem diante de você, nem diante de si mesmo? A verdade é que, assim como as mulheres, a mente masculina também é repleta de sombras. Espaços internos onde se escondem seus maiores temores. Louise Hay chamava isso de a sombra, a parte de nós que tentamos negar ou reprimir. Por isso, quando um homem te ignora, não significa, necessariamente, que ele não se importa. Muitas vezes, ele está apenas refletindo suas próprias inseguranças. O medo do apego. O sentimento de não ser bom o bastante. Ou até mesmo a vergonha de não saber lidar com o que sente por você. Essa aparente frieza pode ser, na verdade, o reflexo de uma batalha interna que ele não sabe como vencer. Agora, você pode estar se perguntando: mas por que eles agem assim? É orgulho? Falta de maturidade emocional? Ou um medo profundo de se mostrar vulnerável? É fácil acreditar que o silêncio é sinal de força. Mas, como ensinava Louise Hay, muitas vezes é exatamente o contrário. Até que tornemos o inconsciente consciente, ele continuará dirigindo a nossa vida, e nós o chamaremos de destino. Então, será que esse homem que te ignora realmente tem o controle? Ou é apenas um prisioneiro dos próprios conflitos internos? Aqui é onde muitas mulheres cometem o erro mais comum. Encaram a indiferença como um desafio. Tentam provar o seu valor. Desvendam sinais, buscam explicações, insistem em atenção. Mas o verdadeiro poder, como dizia Louise Hay, não está em correr atrás do inalcançável. Está em aprender com cada experiência. E fortalecer a sua própria essência. Em vez de se perguntar o que o silêncio dele significa. Que tal se perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar sobre mim mesma? E se o problema dele não for o desapego, mas sim a incapacidade de lidar com o que sente por você? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse comportamento. E te mostrar como, muitas vezes, a indiferença masculina pode ser o caminho mais claro para você recuperar o seu poder. Ele se afasta, porque tem certeza de que você estará sempre lá. Ele acredita que pode ir e voltar quando quiser, confiante de que seu interesse não muda. Mas, o que acontece quando essa certeza desaparece? Quando, de repente, você não é mais aquela mulher previsível, sempre disponível? Louise Hay dizia: a maior ilusão do ser humano é acreditar que pode controlar aquilo que não compreende. Um homem só sente ausência de verdade quando a estabilidade que ele tomava como garantida é substituída por incerteza. Ele não tem força por se afastar. A força, na verdade, estava na convicção de que você sempre estaria lá. Mas quando você para de reagir, de esperar, de se provar, tudo muda. Você deixa de ser previsível. E se transforma num mistério. E é aí que o conflito interno começa. Porque o que o ser humano mais teme, como dizia Louise Hay, é aquilo que ele não pode prever. A dúvida corrói mais do que a perda. A ausência inesperada gera mais impacto do que qualquer tentativa de reconquista. Muitas mulheres caem na armadilha de tentar recuperar a atenção dele. Postam indiretas, checam se ele viu os stories, mandam mensagens casuais. Mas tudo isso só reforça a falsa sensação de controle dele. O que realmente muda o jogo é entender: sua ausência pesa mais do que qualquer tentativa desesperada de ser notada. Quando ele percebe que você não escreve mais, que não reage, que não está mais tentando, um vazio se instala. A mulher que ele conhecia já não está mais ali. Esse é o primeiro ponto fraco de um homem que ignora. Ele só se sente no controle enquanto acredita que você está disponível. Quando essa crença se quebra, ele entra em colapso interno. E esse é apenas o começo.
Quer descobrir os pontos mais sensíveis de um homem que se afasta? Quer entender como sua postura pode virar o jogo emocional? Então continue assistindo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se posiciona nas relações. E mais do que isso, pode mudar a forma como você se enxerga, como uma mulher que não precisa ser escolhida, mas que escolhe a si mesma, em primeiro lugar. Pare de se contentar com migalhas de atenção. Quando você compreende, de verdade, que não precisa provar nada a ninguém, algo poderoso acontece. A mulher que se conhece, que sabe o próprio valor, não corre atrás, não implora, não se desgasta tentando ser vista. Ela simplesmente se torna irresistível. Por quê? Porque sua energia é magnética, e essa força não depende de validação externa. E quando você alcança esse nível de segurança pessoal, não apenas recupera o seu poder, você enfraquece o dele. De repente, ele já não tem mais a certeza de que pode ignorar você e voltar quando quiser, sem sofrer as consequências. Agora é ele quem começa a se perguntar: e se ela não estiver mais lá quando eu quiser voltar? Você já sentiu que ele te ignorava porque sabia que podia? Se esse conteúdo está tocando você, curta agora mesmo e me diga nos comentários de onde está assistindo. E não vá embora ainda, porque no final deste vídeo, vou te mostrar exatamente como fazer com que um homem que se afasta aprenda a te valorizar. E, mais ainda, a temer te perder. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua visão sobre essa situação. Quando um homem te ignora, ele acredita que é o centro do seu universo. Ele se sente único, especial, indispensável para sua felicidade. E sabe por que isso acontece? Porque muitas mulheres, sem perceber, alimentam essa ilusão. Elas se perdem dentro da relação, investem toda sua energia nele e esquecem que existem outras áreas da vida que também merecem atenção. Louise Hay dizia: aquilo em que colocamos nosso foco, cresce. Se você concentra toda a sua energia em um homem que te ignora, está apenas reforçando a sensação de controle que ele acredita ter sobre você. E se, de repente, ele percebesse que não é mais o centro da sua atenção? Esse é o terceiro ponto fraco de um homem que ignora: a ilusão de exclusividade. Para quebrar esse ciclo, é preciso abalar esse sentimento de superioridade que o mantém na zona de conforto. Como fazer isso? Reconecte-se consigo mesma, com as pessoas que realmente somam, seus amigos, sua família, suas paixões. Talvez você tenha se afastado dessas conexões por estar focada demais nele. Mas quando decide se priorizar, algo incrível acontece. Seu mundo se expande. Sua energia muda. Você percebe que ele nunca foi, e nunca será, o único pilar da sua felicidade. E aqui vai um alerta: você não precisa de outro homem para substituí-lo. Não se trata de preencher um vazio com alguém novo. A verdadeira transformação está em redescobrir-se, abrir-se a novas experiências, cercar-se de quem te faz sentir valiosa e inteira. E ele começa a perceber que não é insubstituível. Louise Hay dizia que o ser humano teme perder o controle daquilo que acredita possuir. Quando um homem percebe que aquela mulher que antes o esperava pacientemente agora está diferente, ele começa a sentir o mesmo que antes fazia você sentir: incerteza. Agora o jogo muda completamente. Nos próximos minutos, você vai descobrir como virar esse jogo a seu favor. Porque, em vez de ser você quem espera, será ele quem começará a duvidar se pode continuar te ignorando sem sofrer as consequências. Um dos maiores pontos fracos de um homem que te ignora: a ilusão de que você precisa dele. Muitos homens acreditam que são indispensáveis para uma mulher, emocionalmente, financeiramente ou para que ela se sinta segura. Essa crença lhes dá uma falsa sensação de poder. Mas o que acontece quando você mostra que a sua vida não depende dele? Você não precisa de ninguém para se sentir completa. Você escolhe conscientemente quem merece estar ao seu lado. E é aí que a dinâmica muda completamente. Agora você não é mais aquela mulher necessitada que podia ser ignorada sem consequência. Agora você é uma mulher livre, independente, forte e seletiva. E se ele quiser continuar fazendo parte da sua vida, vai precisar demonstrar que tem algo de valor a oferecer. O que funcionava antes, agora se volta contra ele. Enquanto você cresce, se fortalece, se ilumina, ele começa a perceber algo que nunca considerou.
Ele já não tem mais o mesmo poder sobre você. E aí uma verdade inegável vem à tona. Não é você quem perde. É ele. A autoestima dele é o ponto fraco mais sensível. Muitos homens operam na base de uma autoestima alimentada por validação externa. Quando são admirados, desejados, elogiados por uma mulher, isso nutre seu ego. É como um combustível invisível que os faz sentir no controle. Mas, e quando essa fonte se seca? Quando a admiração incondicional desaparece? Quando ele deixa de ser o centro da sua atenção? Algo dentro dele se desestabiliza. Louise Hay dizia que o inconsciente age de forma simbólica. E quando um homem percebe que já não é mais grandioso aos seus olhos, algo muda, ele sente, mesmo que não entenda. Esse é um dos gatilhos mais poderosos. Ele se acostumou a ser desejado sem fazer nada para merecer. Mas no instante em que essa validação desaparece, o que era conforto vira vazio. E é nesse momento que você dá o passo mais importante. Você retira a energia dele e a devolve para si mesma. Você se torna aquela mulher que não precisa da aprovação dele para se sentir completa. E é exatamente nesse instante que ele começa a perceber, com clareza, ele está perdendo algo precioso. Vou te mostrar como transformar completamente essa dinâmica e fazer com que, em vez de ser você quem questiona o seu valor, seja ele quem comece a se perguntar se realmente pode continuar te ignorando sem consequências. Porque o que vem a seguir é a chave final, aquela que fará com que, em vez de você esperar por ele, seja ele quem sinta a necessidade de te reconquistar. Fica comigo, porque esta última parte pode mudar tudo. A forma como você enxerga essa situação. E, ainda mais importante, a forma como ele passa a te ver. Quando uma mulher toma plena consciência do seu próprio valor e entende que o seu bem-estar não depende da presença ou da aprovação de um homem, acontece um verdadeiro ponto de virada na dinâmica da relação. Aquele que antes se sentia seguro ao ignorá-la, certo de que ela sempre estaria lá, não importando como fosse tratado, começa a sentir algo que até então nunca havia experimentado: a incerteza. Quando ele percebe que a atenção e o carinho que recebia de forma incondicional já não estão mais disponíveis sem esforço, a falsa segurança dele começa a ruir. E é nesse momento que ele é forçado a repensar tudo o que antes dava como garantido. Mas veja, não se trata de jogos ou manipulação. O verdadeiro poder está num princípio simples, porém profundo: o princípio da reciprocidade. Louise Hay dizia que os relacionamentos são espelhos. Eles devolvem o que oferecemos. Mas se esse reflexo está em desequilíbrio, se apenas uma parte oferece admiração, desejo e atenção, enquanto a outra só recebe sem dar nada em troca, a balança se inclina em favor de quem menos se esforça. É isso que acontece quando uma mulher entrega tudo sem se perguntar se está recebendo o mesmo em retorno. Quando um homem se acostuma a receber amor, atenção e presença sem precisar fazer nada para merecer, ele para de valorizar. A presença dela vira uma certeza, não um privilégio. Por isso tantas mulheres acabam se sentindo exaustas e frustradas. Elas se doam por inteiro, esperando que, em algum momento, esse homem acorde e reconheça tudo o que recebeu. Mas esse reconhecimento não vem com espera passiva. Ele só aparece quando há uma mudança interna que altera a dinâmica de poder da relação. E é essa mudança que você precisa fazer agora. Uma mulher que entende seu valor não entrega tudo de graça. Ela sabe que uma relação saudável se constrói com equilíbrio, e que o amor próprio é a base de qualquer vínculo verdadeiro. Quando essa consciência nasce, tudo muda. Aquele homem que antes se afastava sem medo, acreditando que ela sempre o esperaria, agora se depara com uma realidade completamente diferente. De repente, ele já não pode mais dar como certo que ela continuará aceitando migalhas. E é nesse momento que a segurança dele começa a ruir. Agora, ele se pergunta: será que ainda estou no controle dessa situação? Se você já sentiu que deu mais numa relação do que recebeu, me conta nos comentários. E se este conteúdo está te ajudando a enxergar as coisas com mais clareza, curta agora mesmo, porque o que vem a seguir pode transformar completamente sua perspectiva. A mudança real acontece quando você compreende que a forma como um homem te trata reflete exatamente o valor que ele acredita que tem na sua vida. Se ele sente que pode ir e vir, te ignorar e depois voltar quando quiser, sem nenhuma consequência, ele nunca vai sentir necessidade de se esforçar, e muito menos vai temer te perder. Louise Hay dizia que o ser humano, mesmo inconscientemente,
testa os limites dos outros. Ele quer saber até onde pode ir sem enfrentar consequências. E nas relações, isso acontece mais do que imaginamos. Muitos homens, sem sequer perceberem, adotam padrões de afastamento, frieza e indiferença emocional. E fazem isso confiantes de que, aconteça o que acontecer, aquela mulher estará sempre ali, disponível, esperando. Mas o que acontece quando essa certeza desaparece? Quando uma mulher para de oferecer validação gratuita e rompe o padrão previsível de comportamento, o impacto psicológico nele é profundo. Ele estava acostumado à ideia de que sua simples presença bastava para receber atenção e admiração, sem esforço. Mas, no momento em que ele percebe que isso não é mais garantido, nasce uma emoção que ele até então não associava a você: a insegurança. Louise explicava que a mente humana busca padrões e estabilidade, pois isso nos dá uma sensação de controle. Mas quando alguém que sempre esteve disponível muda, o cérebro entra em estado de alerta. E é nesse exato instante que o jogo muda de direção. O homem que antes ignorava agora sente que perdeu o controle. E começa a se perguntar se pode continuar agindo da mesma forma sem pagar um preço por isso. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele sente que pode perder algo valioso. E é aí que mora a diferença entre a mulher que é valorizada e a que é ignorada. A mulher valorizada sabe que sua atenção é um privilégio, nunca uma obrigação. Ela não corre atrás, não implora, e, acima de tudo, não aceita menos do que merece. E quando um homem percebe que existe uma chance real de perdê-la, o desejo de controle se transforma em necessidade de reconquista. Mas o mais poderoso de tudo isso é que, nesse ponto, aquela mulher que antes esperava, já não espera mais. Ela se tornou a mulher que não precisa ser escolhida, porque finalmente entendeu que sempre teve o poder de escolher quem merece estar em sua vida. Esse é o verdadeiro ponto de virada. E essa transformação não é o fim, é o começo de algo muito mais profundo. O que acontece na mente de um homem quando você deixa de ser afetada por ele? Algo poderoso acontece na mente de um homem quando, de um dia para o outro, ele percebe que aquela mulher que antes o idealizava, que esperava ansiosa por sua atenção, agora parece completamente livre de sua influência. Nesse momento, a segurança que ele sentia começa a desmoronar. E pela primeira vez, ele começa a se perguntar: será que cometi um erro ao dar a presença dela como garantida? Quando um homem sente que perdeu o controle da situação, uma emoção inesperada surge: o medo. Mas não é apenas o medo de te perder como pessoa. É o incômodo de perceber que ele já não é mais uma peça fundamental na sua vida, que deixou de ser relevante, que a ausência dele já não provoca em você o efeito que ele esperava causar. Essa perda de influência pode ser devastadora para o ego de um homem que sempre confiou que, independentemente de suas atitudes, você estaria ali. E é justamente aqui que a dinâmica de poder muda por completo. A pergunta deixa de ser: será que ele vai voltar? E passa a ser: será que você realmente quer alguém que só consegue te valorizar quando sente que está prestes a te perder? Antes de continuar, pare um instante. Respire. E se pergunte: você já esteve em uma situação parecida? Já sentiu que deu demais em uma relação, sem receber o mesmo em troca? É fundamental entender: isso não é falta de sorte, nem azar no amor. É o reflexo daquilo que você mesma tem permitido repetir em sua vida. Louise dizia: aquilo que não enfrentamos dentro de nós, projetamos no mundo lá fora. Se você vive atraindo pessoas que não te valorizam, que te fazem sentir invisível, talvez seja a hora de olhar para dentro e se perguntar: por que você continua investindo mais nos outros do que em si mesma? Se você passa mais tempo pensando no que ele sente, no que ele quer, no que ele pensa, e se esquece de se perguntar: o que eu preciso? O que eu desejo? Então talvez você tenha colocado sua autoestima nas mãos de alguém que não deveria carregá-la. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que realmente precisa mudar. O maior erro que uma mulher pode cometer é achar que precisa provar seu valor a alguém. Alguém que, se realmente a quisesse, veria o valor dela, sem testes, sem sacrifícios. Se um homem acredita que pode te ignorar sem consequência, ele nunca vai sentir a necessidade de se esforçar. E se ele ainda acredita que pode ir embora e voltar quando quiser, sem fazer nada para merecer sua atenção, ele nunca terá medo de te perder.
Mas quem ensina isso a ele é você. Você define os limites. Você mostra como deve ser tratada. E se até agora você não foi valorizada como merece, talvez seja a hora de mudar a forma como se enxerga e o que decide aceitar na sua vida. No fim das contas, não se trata dele. Trata-se de você. Da imagem que você tem de si mesma. Da forma como você se posiciona nas suas relações. Louise Hay também dizia: tudo o que atraímos é reflexo do que carregamos dentro de nós. Se você vive cercada de pessoas que não te priorizam, que não enxergam o que você tem a oferecer, em vez de perguntar o que há de errado com eles, comece a se perguntar: em que momento eu comecei a achar que precisava lutar por atenção para ser vista? A mulher que conhece o próprio valor não se desgasta tentando ser reconhecida. Ela não precisa provar nada. Sua presença, por si só, é suficiente para atrair quem realmente merece estar ao seu lado. E é aí que tudo se encaixa. O homem que hoje te ignora pode até parecer confiante, mas, por dentro, ele tem medo. Medo de perder o controle. Medo de deixar de ser o centro do seu mundo. Medo de perceber que desperdiçou o carinho e a atenção de uma mulher incrível, que agora simplesmente decidiu seguir em frente. Se você aplicar tudo o que está aprendendo aqui, se trabalhar sua autoestima, cultivar sua independência emocional e se prometer que nunca mais aceitará menos do que merece, ele vai sentir esse impacto. E não vai conseguir ignorar. E nesse momento, ele só terá duas opções. Ou aprende a te valorizar de forma sincera, ou finalmente entende que nunca teve tanto poder sobre você quanto imaginava. Mas antes de se perguntar se ele vai mudar, há uma pergunta ainda mais importante. Você realmente quer alguém que só reconhece seu valor quando sente que pode te perder? Não seria muito melhor estar com alguém que te escolhe desde o início? Sem jogos. Sem provas. Sem condições. Simplesmente porque ele sabe quem você é. E não tem dúvidas disso. A verdade é simples. A mulher que tem opções nunca se desespera por quem vai embora. Ela não tenta convencer ninguém a escolhê-la. Porque ela sabe, seu valor não depende da validação de mais ninguém. No mundo dela, o amor não se implora. Não se negocia. O amor flui de forma natural. Se você precisa se esforçar demais para que alguém te enxergue, talvez seja a hora de parar de tentar. E começar a se ver com os olhos que sempre quis que os outros usassem para te olhar. A verdadeira lição aqui não é apenas sobre fazer um homem sentir sua ausência. É muito mais profundo. É sobre se tornar a mulher que nunca mais vai implorar por atenção. Que nunca mais vai esperar uma mensagem, um sinal, ou uma validação externa para se sentir inteira. Chegou o momento de abandonar a mentalidade de quem se contenta com migalhas. E começar a viver com a certeza de que o amor próprio é a base de tudo que realmente vale a pena. Porque quando você muda a forma como se enxerga, o mundo inteiro responde à sua nova energia. E o mais irônico é que aquele mesmo homem que achou que poderia te ignorar sem consequências, de repente se vê desesperado para recuperar o que perdeu sem perceber. Mas aí vem a pergunta final. Você ainda quer estar no mesmo lugar, esperando que ele um dia perceba o seu valor? Ou prefere dar um passo adiante e se tornar aquela mulher que nunca mais terá que se preocupar com isso? Porque já sabe exatamente quem é e o que merece. Essa decisão é sua. Só sua. Porque, no fim do dia, o que te torna verdadeiramente poderosa não é a reação que você desperta nos outros. É a forma como você se vê. Quando essa verdade se enraiza no seu coração, quando você sente, de verdade, que nunca mais aceitará menos do que merece, o verdadeiro renascimento acontece. E a partir daí, você nunca mais aceitará promessas vazias, relações pela metade ou esperas intermináveis. Você simplesmente não estará mais disponível para nada que não esteja à altura do seu amor próprio. Se essa mensagem tocou você, compartilhe, curta, comente. Vamos espalhar juntas essa consciência. E lembre-se, o poder sempre esteve nas suas mãos. Você só precisava despertar para isso. Levante a cabeça. Caminhe com confiança. E viva a vida que você realmente merece. Sem desculpas. Sem medos. E acima de tudo, sem olhar para trás.